Olá, olá a todos, sejam bem-vindos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, este livro que está aqui, de Allan Kardec, e estamos a estudar ponto a ponto deste livro, não é? As coisas que são mais interessantes, mais importantes. Nós vamos aprofundar mais ponto a ponto, para que cada um consiga perceber, para que nós consigamos nos compreender um pouco mais. Hoje o título é Notícias Históricas. E eu vou ler aqui essa primeira parte, diz assim: Notícias Históricas. Para compreender melhor algumas passagens do Evangelho, é necessário conhecer o valor de certas palavras que neles são empregadas frequentemente e que caracterizam a situação da sociedade judaica e dos costumes daquela época. Essas palavras, não tendo mais para nós o mesmo sentido, muitas vezes foram mal interpretadas e, por isso mesmo, criaram muitas dúvidas. A compreensão do seu significado explica, além disso, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem estranhas. Então, começaremos com samaritanos. Todos nós já vimos os samaritanos, a parábola do bom samaritano, etc, etc, mas talvez pouca gente sabe o que eram, de facto, os samaritanos. Antes de começarmos, na descrição deste vídeo, esse vídeo estará dividido em capítulos, não é? Onde nós vamos pôr cada um dos temas, e assim vai para a descrição deste vídeo, onde poderá avançar por capítulos, ou vai para a descrição, também tem lá os capítulos, de qualquer uma das formas. E antes de continuarmos a ler, se ainda não subscreveu, subscreva e compartilhe isso para que outras pessoas possam também conhecer ou ter acesso a este conhecimento. É? Samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Um reino que se separou, não é? Do grupo. Destruída e reconstruída muitas vezes, ela foi, sob o Império Romano, a capital da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para agradar a Augusto, deu a ela o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Só para fazer aqui um adendo, Herodes o Grande nasceu em Ascalão no ano 73 e desencarnou em Jerusalém no ano 4 a.C. Foi rei dos judeus de 40 a 4 a.C., do ano 40 ao ano 4 a.C., e pai de Herodes o Antipas, que é o outro Herodes, não é? Porque tem o Herodes o pai, tem o Herodes o filho, tem o Herodes que é o grande e tem o Herodes Antipa. Passando essa nota, continuando. Os samaritanos quase sempre estiveram em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da separação, perpetuou-se entre os dois povos que abandonaram todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a separação mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas, admitindo somente o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 livros de Moisés. Ele só se importava com estes 5 livros. Os outros não interessavam. Contendo a lei de Moisés e
rejeitavam todos os livros que foram anexados posteriormente. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos, isto é, contrário à doutrina estabelecida, e por isso mesmo desprezados, amaldiçoados e perseguidos. Portanto, o antagonismo das duas nações tinham por um único princípio a divergência de opiniões religiosas, ainda que suas crenças tivessem a mesma origem. Eram os protestantes daquela época. Antes de continuarmos, vamos continuar, depois explicamos. Atualmente ainda se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nablus e Jafá. Eles seguem a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só celebram o casamento entre eles. Judá, o que é o rei de Judá? Nós falamos aqui do rei de Judá. Na nota diz que o rei Judá, reino formado pelas tribos de Judá e Benjamim e que ocupavam parte meridional da Palestina, constituído cerca do ano 931 a.C. e destruído em 586 a.C. O Pentateuco, já falamos que é o livro de Moisés, são os 5 livros de Moisés, escritos em hebreu arcaico, são os primeiros da Bíblia, a saber, Gênesis, que narra a criação do universo e do gênero humano até a formação do povo de Israel, hebreus, e sua estada no Egito. Êxodo, que narra a saída dos israelitas do Egito, conduzido por Moisés. O Levítico, ou o livro das prescrições religiosas, é a mesma coisa. O Números, que conta a história dos hebreus a partir da estada junto ao Monte Sinai até a chegada à Terra Santa, Palestina. E o Deuteronômio, ou Segunda Lei, promulgada no fim da jornada no deserto. Então, eles só se preocupavam com estes 5 livros. Vamos continuar a ler. Nós vamos passar aqui, porque isto não tem muita coisa para falar. Nós vamos passando rápido, que é para as pessoas saberem quem eram os nazarenos, quem eram os publicanos, porque é que se fala de publicanos, porque é que se fala de piageiros, quem são os fariseus, apenas para o conhecimento, que são escribas, sinagogas, saduceus, etc., para nós sabermos, porque esta informação será necessária mais lá para frente. Tá? Por isso é que ela está anterior. Nazarenos. Na antiga lei, este era o nome dado aos judeus que faziam voto de se conservarem em pureza perfeita por toda a vida ou por algum tempo. Eles se obrigavam à castidade, à abstinência de bebidas alcoólicas e à conservação da sua cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Esse também foi o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã que, da mesma forma que os ebionitas, dos quais eles adotaram certos princípios, misturavam práticas do mosaísmo, isto é, das leis de Moisés, aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no 4º século. Aqui nos nazarenos tem aqui algumas notas, são notas de rodapé, para que consigamos perceber. Sansão, todo mundo o conhece, era juiz dos hebreus, isto é, no século 12 a.C., não é?
Diz a lenda que a força descomunal que ele possuía era devido aos seus longos cabelos e que Dalila, uma cortesã, para poder entregá-lo aos seus inimigos sem que Sansão tivesse meios de defesa, cortou a sua cabeleira enquanto ele estava adormecido. Samuel era profeta e juiz de Israel no século 11 a.C. Já vimos que Sansão e Samuel, os dois eram juízes. João Batista, chamado precursor, filho de Zacarias e Isabel, batizou Jesus e designou-o como o Messias. Foi decapitado a mando de Herodes Antipas no ano 28 ou 29 depois de Cristo. Ebionitas, partidário do ebionismo, seita do século I depois de Cristo, que, embora reconhecessem Jesus como Messias, negavam a sua divindade e pretendiam que só os pobres seriam salvos. Portanto, este problema afinal é antigo. Já estamos a ver que este problema afinal é antigo. Só uns é que serão salvos, outros não serão. Isso é um problema muito antigo. Já estamos a falar de 2000 e tal anos em que estamos nessa, que só uns é que vão ser, outros não vão ser. Não é? Vamos continuar. Publicanos. Assim eram chamados, na Roma Antiga, os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda a natureza, fosse na própria Roma, fosse em outras partes do Império. Eram semelhantes aos cobradores de impostos gerais e aos contratantes do antigo reino da França, e os que ainda existem em certas regiões. O risco que corriam faziam com que se fechassem os olhos a riquezas que, muitas vezes, eles adquiriam e que para muitos deles eram produto de cobrança e de benefícios escandalosos. Vamos continuar, mas para falar que, para nós compreendermos mais ou menos, hoje, por exemplo, aqui em Angola seriam como se fosse tipo uma AGT, não é? Que pagam, onde se paga todos os impostos, né? Só que naquela altura eles iam de porta em porta cobrar os impostos, não é? Hoje nós temos que nos deslocar para a instituição e pagar os impostos. Nesse sentido que estamos a falar, eles na nossa realidade aqui em Angola seriam como se fosse a AGT. Continuando. Mais tarde, o nome publicano se estendeu a todos aqueles que tinham a administração do dinheiro público e os agentes subalternos. Então, deixou de ser uma pequena AGT, mas passou para ser aqueles que geriam... Deixou de ser apenas a AGT e passou para todos aqueles que geriam os dinheiros públicos. Estamos a fazer um comparativo com a nossa realidade. Continuando. Atualmente, esse nome é mal interpretado e serve para designar os financistas e agentes de negócio pouco escrupulosos. Já viram que o nome foi mudando? Aliás, o nome é o mesmo, mas o significado que as pessoas atribuíam ao nome foi-se alterando com o tempo. Não é? Foi-se alterando com o tempo e com as atitudes daquelas pessoas. E as pessoas começaram a associar aquele nome a outras coisas. Algumas vezes se diz ávido como um publicano, rico como um publicano, em relação à fortuna de origem duvidosas. O que os judeus aceitaram com mais dificuldade durante a dominação romana e o que mais irritação causou entre eles foi a cobrança de impostos. Esse facto originou muitas revoltas e se transformou em uma questão religiosa, pois a encaravam como contrária à lei. Formou-se até um partido poderoso, à frente do qual estavam um certo Judas, o chamado Gaulonita, que tinha como princípio o não pagamento do imposto. Os judeus, portanto, tinham horror a essa cobrança e a todos aqueles que eram encarregados de efetuá-la,
Daí a sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que em razão das suas funções eram desprezadas, assim como aqueles que se relacionavam com eles, todos merecedores da mesma reprovação. Os judeus distintos acreditavam que se comprometiam se tivessem relação de intimidade com eles. Nós estamos a ver ao longo disto que era uma função de ir cobrar impostos, mas alguns aproveitaram-se dessa função para se enriquecer e com isso foram manchando o nome daquela função. Não é? E o nome publicano passou a ser associado a gente de má fé, a gente de má conduta. Não é? Piageiros eram cobradores de baixa categoria, encarregados principalmente da cobrança dos direitos de entrada nas cidades ou o seu pedágio. As suas funções correspondiam mais ou menos a dos alfandegários e dos cobradores de taxa sobre mercadorias e recebiam a mesma reprovação que os publicanos em geral. E por essa razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome publicano ligado a pessoas de má vida. Esta classificação não se referia a devassos nem a vagabundos. Era um termo de menosprezo, sinônimo de pessoa de má companhia, indigna de relacionamento com pessoas de bem. Tá? Os piageiros eram os alfandegários, não é? As alfândegas, aqueles que trabalham nas alfândegas, mais ou menos na nossa realidade hoje. Fariseus. E aqui temos um nome que é muito, mas muito popular. Fariseus. Então vamos ler o que são os fariseus. Fariseus, do hebraico farash, não sei ler hebraico, pronto, eu estou a ler na medida como está escrito aqui, tá bem? Então não é farash, mas parash, deve-se ler assim, divisão, separação. A tradição constituía uma parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião de sucessivas interpretações dadas sobre o significado das Escrituras e que haviam se transformado em artigos de dogma. Entre os doutores, isso era motivo de discussões intermináveis, na maior parte das vezes, sobre simples questões de palavra ou de forma, no género das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica, da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas que pretendiam, cada uma delas, ser a dona absoluta da verdade e, como quase sempre acontece, se detestavam cordialmente uma das outras. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve como chefe Hillel, doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador da escola célebre onde se ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Já estamos a ver que esse problema é antigo. Um problema antigo. Sua origem remonta ao ano 180 ou 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente na época de Hircano, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, o rei da Síria. Entretanto, tendo este último lhes devolvido suas honras e seus bens, os fariseus retomaram o seu poder e o conservaram até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, época em que seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus tinham uma parte ativa nas controvérsias religiosas, cumpridores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardiloso de proselitismo, inimigos dos inovadores, eles simulavam
uma grande severidade de princípios, mas sobre as aparências de uma devoção meticulosa escondiam costumes devassos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. A religião para eles era mais um meio de subirem na vida que o objetivo de uma fé sincera. A semelhança aí com muita gente. Da virtude só possuíam a aparência e a ostentação, mas com isso exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santas criaturas. Eis que eram muito poderosos em Jerusalém. Eu estou a ler isso, parece uma coisa da atualidade e, na verdade, parece que uma coisa foi escrita ontem. Acreditavam, ou pelo menos diziam acreditar, na providência divina, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. E aqui tem uma referência do capítulo 4. Jesus, que acima de tudo prezava a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia na lei o espírito que vivifica a letra que mata. Dedicou-se, durante toda a sua missão, a desmascarar essa hipocrisia e, em consequência do seu procedimento, fez inimigos obstinados entre os fariseus. Foi por esse motivo que eles se uniram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra Jesus e fazê-lo morrer. Fazemos aqui uma pequena nota. A escolástica, ensino filosófico caracterizado sobretudo pelo problema da relação entre a fé e a razão, seguido nas escolas de teologia da Idade Média e que se manteve em alguns estabelecimentos até o fim do século XVII. Hircano I é o príncipe dos judeus, do ano 135 ao ano 105 a.C., ano da sua morte, foi sucessor do seu pai Simão Macabeu. Aristóbulo é o rei da Judeia, reinou do ano 107 ao ano 106 a.C. Alexandre, temos dois reis da Síria com este nome, Alexandre Balas, que reinou do ano 151 a 147 a.C. e Alexandre Zabinas, que reinou do ano 126 ao ano 122. Não sabemos a qual dos dois o autor se refere. As ruínas de Jerusalém, quando ele fala aqui das ruínas de Jerusalém, tem a ver que durante o reinado do imperador romano Vespasiano, que durou do ano 69 ao ano 79 depois de Cristo, seu filho Tito Flávio Sabino Vespasiano, comandando o exército romano no ano 70, tomou e arruinou Jerusalém, queimando o famoso templo que Salomão mandou edificar e a maior parte dos edifícios da cidade, que ficou quase inteiramente destruída. Tito também foi imperador durante o período de 79 a 81 depois de Cristo, naturalmente. Proselitismo, atividade diligente em fazer prosélitos, isto é, convencer indivíduos a adotar uma ou outra religião. Proselitismo ou prosélitos, então, é a arte de fazer as pessoas mudarem de religião. E não é este o objetivo da doutrina espírita. Para que fique claro. Escribas, nome dado a princípio aos sacerdotes dos reis de Judá e certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, esta designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Tinham ideias comuns com os fariseus e com eles partilhavam os princípios e antipatia contra os inovadores.
Por isso, Jesus os reúne na mesma reprovação. Sinagoga, do grego sinagoge, ou sinagoge, não sei, sinagoge, não sei falar grego. Reunião, assembleia, congregação. Na Judeia havia apenas um templo, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus se dirigiam a ele todos os anos em peregrinação para as principais festas, como a da Páscoa e da dedicação e a dos tabernáculos. Foi essa ocasião que Jesus fez várias viagens a Jerusalém. As outras cidades não tinham templos, mas sim sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer as preces públicas sob a direção dos anciões, dos escribas ou doutores da lei. Ali também se faziam leituras tiradas do livro sagrado, seguidas de explicações e comentários dos quais qualquer pessoa poderia participar. Eis porque Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados na sinagoga. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas passaram a lhes servir de templo para a celebração dos cultos nas cidades em que habitavam. Saduceus, seita judaica que se formou por volta do ano 248 a.C., assim nomeada devido a Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Entretanto, acreditavam em Deus, mas não esperavam nada após a morte. Somente o serviam em vista de recompensas temporais que, segundo a crença que tinham, era ao que se limitava sua previdência. A satisfação dos sentidos era para eles o objetivo essencial da vida. Quanto às Escrituras, os saduceus se prendiam ao texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição, nem nenhuma interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como podemos ver, os moralistas, os deístas e os sensualistas daquela época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e se tornou um partido político constantemente oposto aos fariseus. Estamos a ver aqui muitas semelhanças com a nossa realidade hoje. Vamos continuar. Essênios ou Esseus. Seita judaica fundada por volta do ano 150 a.C. no templo dos Macabeus e cujos membros que habitavam em prédios semelhantes aos mosteiros formavam entre eles uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se por hábitos tranquilos e virtudes austeras. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Eram celibatários, condenavam a escravidão e a guerra, partilhavam seus bens em comum e se dedicavam à agricultura. Opostos aos sensuais saduceus, que negavam a imortalidade, e os fariseus, rígidos por suas práticas exteriores, e entre os quais a virtude era só aparente, eles não tomavam parte alguma nas querelas que dividiam essas duas seitas. Seu género de vida os aproximava dos primeiros cristãos e os princípios de moral que professavam fizeram com que algumas pessoas pensassem que Jesus fez parte dessa seita antes de iniciar a sua missão pública. O que é certo é que ele deve tê-la conhecido, mas nada prova que se filiou a ela, e tudo o que se escreveu a esse respeito é hipotético. Terapeutas, do grego terapeutai, derivado do verbo terapeuein,
não sei falar grego, portanto não levem em conta isso. Significa servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito, tinham grande relação com os essênios, dos quais professavam os princípios e, igualmente, adotavam a prática de todas as virtudes. Sua alimentação era extremamente frugal, voltados para o celibato, a contemplação e a vida solitária formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os como uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da Igreja pensavam que eles eram cristãos. Quer fossem judeus ou cristãos, é evidente que, da mesma forma que os essênios, eles representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. E aqui a referência de pais da Igreja, que são os doutores da Igreja, padres de grande cultura, cujos escritos fizeram regra em matéria de fé. Assim terminamos as notícias históricas. É uma forma de nós sabermos quem é quem, o que é que cada um fez ou fazia, para quando lermos a Bíblia e os Evangelhos, nós conseguimos perceber e interpretar o que é que de facto naquela altura era dito para as pessoas, não é? E o que é que ele hoje significa. Tá? Muito obrigado por assistir. Se gostou, carrega aí no gosto, partilha nas suas redes. Se não gostou, também partilha nas suas redes. Seja aqui um inscrito deste canal, porque conhecer mais não faz mal a ninguém. E todo conhecimento é bom desde que seja positivo, não é? E não conhecimento negativo. Muito obrigado por estar aí deste lado, muito obrigado por continuar a nos assistir e fazer parte deste canal. Vamos fazer esse canal crescer. É necessário, o entretenimento é necessário, mas também é necessário que nós falemos de coisas de Deus, das coisas da vida, para que nós não apenas nos divertimos sem acrescer nada em nós, mas possamos aprender coisas novas e nos divertir aprendendo coisas novas para o bem, para a positividade, espiritualizando-nos cada vez mais. Muito agradecido por estar deste lado, que a paz seja com todos vocês e sejam felizes.